lei uma coisa que acontece com uma pessoa, vira lei e se tornar doutrina para uma igreja, né? Eu Exato. acho que esse é o grande problema, né? Eu acho que assim, o que resume isso, né? O que a gente está conversando sobre questão de experiência, né? Não é nem a experiência em si, mas quando ela de fato se sobressai à escritura. E a gente vê é, alguns problemas acontecerem nisso no decorrer de alguns do período, né, histórico da igreja. Se a gente for pegar desde a época dos apóstolos até 1990, 1900, né? A gente não vê algumas experiências acontecerem que foi pautada após aquele período. Então, por exemplo, a gente pega hoje o que a gente entende como pentecostalismo, né, neopentecostalismo, né? Então, tipo, a gente vê isso que aconteceu esse tipo de doutrina a partir do momento de uma experiência de um grupo, que seria na Rua Azusa, né? Então, na Rua Sim. Azusa aconteceu lá em 1906. Então, um negócio totalmente novo, recente, né? E a gente vê que a partir dali foi pautada uma doutrina. E aí a gente vai entrar realmente num tema muito polêmico, porque a gente vai estar mexendo praticamente num ninho de vespeiro, né, em relação a essa questão de experiências, né? Porque tudo que a gente pauta, se a gente for analisar o que aconteceu ali na Rua Azusa, nós temos diversas experiências que não estão nas escrituras. Mas a partir dali é que se desenvolveu o pentecostal, né, em si. Então, assim, isso é um problema. Aí a gente começa a encontrar algum tipo de problema. Não estou dizendo que a igreja pentecostal seja o problema, longe disso. Existem igrejas seríssimas em relação com esse tipo de doutrina, mas a gente vê que o pentecostalismo trouxe algo um pouco ruim, que é o neo. Essa experiência da Rua Azusa, né? Assim, eu creio sim que ali foi algo de Deus, saíram coisas boas de lá, dessa experiência que foi William, me fugiu o Seymour. sobrenome. Como? Seymour. Seymour. Então, foram tiradas coisas boas de lá. Mas o grande problema é que o pessoal começou a tirar algumas coisas fora de contexto Uhum. e foi se criando doutrinas através dessas coisas, né? É igual assim, quando a gente puxa os avivamentos da Bíblia, como até mesmo assim, o primeiro deles, que foi o dia de Pentecostes, cara, ali o Espírito Santo desceu e falou com todas as pessoas que estavam ali, pessoas foram convertidas, os apóstolos foram usados por Deus ali Sim, para falar com as pessoas, e ali aconteceu o mover de Deus. Então, assim, o mover do Espírito, ninguém tá questionando o que é o mover do Espírito Santo, sim, e ninguém tá questionando o que é o avivamento da igreja, né? Então, a exato. igreja precisa do avivamento, a igreja tem os períodos de avivamento da Bíblia, mas o grande problema é quando você começa a tirar essas coisas fora de contexto e você já não sabe mais o que é o que ali. Já começa a se perder, né? Então, muita coisa ali sai, foge um pouco da Bíblia, começa a se criar doutrinas fora totalmente fora do que é a fé cristã, né? Sim. Então, esse é o grande problema. Então, a Rua Azusa ali, ela foi realmente, inicialmente, algo muito bom. Eu vejo que teve ali, sim, um mover do espírito ali naquele local, mas é, aquele, as pessoas que estavam ali, nem todo mundo entendeu. Exato. E foram se criando doutrinas a partir dali. Sim, o que eu penso a respeito disso, acho que a doutrina mais evidente que foi construída com base na experiência da Rua Azusa é o batismo do Espírito Santo, né? Que eles evidenciaram o batismo através do falar em línguas, de algum manifestar estrondoso. E não é o que a gente vê nas escrituras, né? A gente entende que o batismo do Espírito Santo em Atos 2, pelo menos, ó, aqui a gente vai discordar um do outro sempre, tá? Então, assim, não, se der briga, vocês já sabem porque a gente não tem o mesmo pensamento de todo mundo. E é assim que a gente quer fazer o podcast mesmo, com pessoas discordando uma Exatamente. da outra, tá? Inclusive, eu discordo do que você falou agora. Exato. Então, assim, E daqui a pouco ele vai entrar num tema que eu vou discordar dele. e eu acho que esse é o intuito do podcast, né? A gente, mesmo nós sendo amigos de denominações diferentes, nós vamos ter pensamentos um pouco diferentes acerca daquilo que a escritura nos revela, né? Ô, Aldrin, só antes de você entrar na questão do batismo, eu acho importante também a gente falar que não só os pentecostais surgiram de experiências, Sim, mas, por exemplo, a gente tem os adventistas, que a igreja adventista hoje, ela veio com base naquilo que Ellen White viveu. sim, É. O Ellen White teve experiências, escreveu
e surge o Adventismo. Não só também igrejas, como outras religiões, como o Dudinha disse, tipo, o mormonismo, com experiência do Joseph Smith, que ele teve Sim. com Deus, escreveu e tal, e surge a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos E Últimos os Dias. caras vão corrigindo o livro, né? Exato. Enfim, então, tipo assim, a gente vê, cara, tipo, o próprio islamismo. Sim. Maomé teve uma experiência com o Anjo Gabriel e tal, todo aquele esquema. E, enfim, a gente vê que muitas coisas surgem da experiência, certo? Sim. Muitas coisas surgem da experiência. Mas acredito que a gente sempre tem que ter o nosso guia, né? A nossa bússola tem que ser a revelação final de Deus, que é a sua Sim. palavra, né? Então, Sim. é isso que eu queria pontuar. Ótimo, ótimo. E eu acho que é justamente isso, porque assim, já entrando no tema mais polêmico, né? Eu sou uma pessoa muito sensacionista concêntrico, né? Eu não acho que o Espírito Santo, como ele atuou em Atos 2, ele atua hoje em dia. Principalmente no meio de uma igreja que já está consolidada, uma igreja que já está estruturada. Na minha visão de leitura bíblica e base teológica que eu tenho hoje, eu entendo que aquilo que aconteceu em Atos 2 foi exclusivamente para Atos 2, para lançar os alicerces da igreja. Então, assim, eu acredito, por exemplo, que o Espírito Santo possa curar um enfermo. Claro, eu acredito que o Espírito Santo pode fazer com que uma pessoa aqui que fala língua portuguesa, do nada, ela aprenda a falar russo porque foi para a Rússia pregar o evangelho. Eu acredito nisso. Eu acredito que o Espírito Santo pode fazer isso. Mas eu não acho que é com a mesma intensidade. Eu não acho que aquelas conversões que aconteciam no Antigo Testamento, que era receber o Espírito Santo mais atrelado a essa experiência do falar em outra língua, seja algo presente no dia de hoje. Eu acho que aquilo foi para lançar o alicerce da igreja. Então, o que isso tem a ver com a Rua Azusa, né? Na Rua Azusa a gente vê esse mover do Espírito Santo em falar em outras línguas, e principalmente línguas que não são idiomáticas, né? Então, a partir dali que foi começado a pautar esse tipo de experiência, como um receber do Espírito. E não é o tipo de leitura que eu faço das Escrituras quando você recebe o Espírito Santo. Eu acredito que o receber o Espírito Santo é para arrependimento, é um fruto de arrependimento.